Sabia que o meu TCC foi sobre Jantar Secreto, do Rafael Montes? Agora você deve estar se perguntando, Jade, como que você conseguiu pegar um livro que fala sobre jantares de carne humana e transformar ele em um TCC para o curso de administração? Mas, se você quiser saber isso mesmo, é só ficar nesse vídeo que eu te explico. A principal ideia do meu TCC era defender que livros, filmes, jogos poderiam sim ser usados para facilitar a aprendizagem de teorias administrativas ou outras coisas que regem a administração, sendo usados como exemplo, como o estudo de caso ou como outras formas que facilitassem a compreensão dessas teorias e dessas questões que regem a administração. Então eu peguei o livro Jantar Secreto para associar ele à teoria de Maslow e assim mostrar que eu conseguiria exemplificar trechos do livro para cada parte da teoria de Maslow, utilizando, claro, a pirâmide de Maslow como base, que hoje é a principal forma de representação dessa teoria. Para eu te explicar como eu fiz esse TCC, eu primeiro preciso te explicar um pouco sobre a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow nada mais é do que uma representação gráfica da teoria de Maslow, que é uma teoria que foi criada pelo psicólogo Abraham Maslow em 1940. Apesar de essa ser a representação gráfica mais aceita e mais usada atualmente, ela não foi a única. Nos livros de Abraham Maslow, ele apresentava a teoria de Maslow como uma escadinha, porque dentro dessa teoria existem questões em níveis hierárquicos. A melhor forma de representar de fato é a pirâmide, mas a escadinha também era uma ilustração bem gráfica que demonstrava bem o que ele queria falar com essa questão da hierarquia das necessidades. A teoria se baseia na ideia de que todo ser humano a gente vive em busca de realizar 5 necessidades que são representadas na pirâmide de Maslow, que são as necessidades fisiológicas, que é a necessidade de abrigo, descanso, alimentação e, de fato, as necessidades fisiológicas, A de segurança, que trata tanto de segurança financeira, quanto segurança, de fato, de se sentir seguro. Em resumo, se sentir seguro é a segunda parte da pirâmide de Maslow. A próxima é a social, que é se sentir pertencente a algo, de fato conviver em sociedade, fazer parte de grupos, que é a terceira parte da pirâmide. Depois, a necessidade de estima. A necessidade de estima, se puder ser resumida em uma palavra, é status. É a pessoa realmente querer ser estimado, querer ter um status, querer se sentir alguém. E a última é a necessidade de autorrealização, que é a de conquista, a necessidade de autossatisfação, de conquista. Maslow defende que você precisa cumprir as bases da pirâmide para posteriormente você ir subindo, Você não pode se preocupar, por exemplo, com social se você não tem suas necessidades fisiológicas realizadas. Se você não tem o que comer, você não pode estar se preocupando em fazer parte de um grupo. Mas conforme você vai realizando, se você suprir suas necessidades fisiológicas, você vai começar a se preocupar com a sua segurança. Se você suprir sua segurança, você vai começar a se preocupar com o social. Se você cumprir o social, você vai começar a se preocupar com a estima e posteriormente com a autorrealização. Mas você precisa estar sempre subindo degrauzinho, você não pode pular degraus. Até porque não faz sentido, de fato, nessa parte da teoria de Maslow, faz bastante sentido. Você não pode se preocupar em fazer parte de grupo social se você não tem o que comer, por exemplo. Mas agora que eu te apresentei bem resumidamente a pirâmide de Maslow, da teoria de Maslow, eu vou te apresentar como que eu fiz a análise e as interpretações dos dados. Para isso, eu peguei trechos do livro do Rafael Montes e associei a cada parte da pirâmide, comprovando que eu conseguiria, sim, ilustrar cada trecho da pirâmide com um trecho do livro, fazendo assim o entendimento de cada parte da pirâmide ser mais simples e mais fácil, mais compreensível. Primeiro, na parte de baixo da pirâmide, eu falei sobre a questão da necessidade fisiológica. Para ela, eu usei como exemplo a necessidade dos amigos organizarem esses jantares, porque era com eles querendo o abrigo deles. Eles estavam sem dinheiro para pagar o aluguel e a forma que eles conseguiram para continuar morando naquela casa, continuar pagando o aluguel, foi fazendo os jantares secretos, porque eles tinham as necessidades fisiológicas de abrigo dele, no caso, e por isso que eles realizaram os jantares. O trecho que eu usei foi da página 358
desse livro, do livro original, tanto desse quanto do box, você vai encontrar esse trecho na página 358. O Dante fala, abre aspas, mas eu não entendo, a gente só precisava de um jantar para conseguir a grana do aluguel. É quando o Dante tá falando, né, sobre essa questão de eles estarem fazendo mais jantares, sendo que a intenção deles era fazer só um para conseguir a grana do aluguel. Esse trecho mostra como a preocupação dele era de fato pagar o aluguel para continuar tendo o abrigo dele e continuar suprindo a necessidade fisiológica de abrigo. O segundo ponto, que é a parte da necessidade de segurança, eu falei sobre como o grupo que realizava os jantares fazia coisas que fossem garantir a segurança deles. Nessa parte eu escolhi 2 trechos do livro, que uma fala sobre o Leitão no backstage, né, dos jantares, ele pesquisar a vida dos comissais para saber se nenhum deles era da polícia ou fazia parte da polícia ou tinha algum parente policial. Um adendo aqui, esse trecho entra em contradição com Uma Família Feliz, porque Uma Família Feliz tem um colega dos filhos da Eva, né, que o nome dele é Rafael. E ele tem pai policial que participa dos jantares. O trecho vai estar aqui também, eu vou conseguir falar melhor sobre isso quando chegar na outra parte. Mas os trechos que comprovam isso, como dito anteriormente, é o que o Leitão tá investigando a vida do pessoal, né? Abre aspas. Leitão também cumpria com eficiência seu serviço no backstage, investigando previamente a vida dos comensais e garantindo que nenhum deles tinha qualquer relação com a polícia. Esse trecho está na página 209. Outro trecho que fala sobre a necessidade de segurança é quando o Dante fala para um participante dos jantares que ele não pode ficar só olhando, ele precisa comer, ele precisa fazer parte. Por quê? Porque uma pessoa que fosse só assistir os jantares, posteriormente podia fazer uma denúncia para a polícia. Mas, como o canibalismo aqui é crime, né? Visando as leis do Brasil, o canibalismo é crime. Se ele comesse, ele não teria como denunciar, porque ele seria punido pelo crime de canibalismo e até talvez pelo crime por ter integrado os jantares também, né? Como se fosse cúmplice, pronto. Como se ele fosse cúmplice na parte dos jantares. O Dante fala, abre aspas. Aliás, o convidado fala, abre aspas. E se eu não tiver coragem de comer? E o Dante responde, aqui é proibido apenas observar, você deve participar. Está nas regras. Essa parte comprova as necessidades de segurança deles, eles queriam se sentir seguros realizando os jantares e também trazer segurança dos participantes dos jantares. Então, eles tinham várias estratégias que eles utilizavam para ter essa segurança. O próximo trecho comprova a parte social, né? Como eles tinham a necessidade social dentro dos jantares. Os jantares, eles proporcionavam uma sensação de pertencimento a um grupo seleto, quase como um clube secreto. O Maslow, ele defende que quando você realiza as 5 partes da teoria, você não fica satisfeito, você quer realizar elas ainda mais. Se você tem uma casa, você quer ter uma casa ainda melhor. Se você tem segurança, você quer ter ainda mais segurança. Se você já faz parte de grupos sociais, você quer fazer parte de grupos sociais ainda mais seletos. E assim vai. Então, essa parte deles participarem dos jantares por uma questão social é, de fato, uma forma de mostrar como o Maslow estava certo nessa questão da teoria dele. E aí vem o trecho. Abre aspas. Naquele fim de semana, quase todos os convidados compareciam ao jantar secreto pela 3ª ou 4ª vez, como um clube se fechando em seus segredos. A quantidade de novos membros diminuía a cada encontro. Página 319. Como eu disse, os jantares estavam cada vez mais seletos, né? A participação o grupo estava cada vez mais seleto e a participação de novos membros era cada vez menor, porque de fato as pessoas que já estavam participando queriam continuar participando por fazer parte desse clube secreto. Outro trecho que comprova isso é o trecho de Uma Família Feliz, que se encontra na página 114 de Uma Família Feliz, onde a Eva tá na reunião de pais e mestres das gêmeas, e ela fala: essa é a Adriana, mãe do Rafael, casada com Paulo, delegado da Polícia Civil. A Adriana e o marido frequentam jantares privados em sua mansão no Jardim Botânico. Eles tinham essa necessidade de pertencimento e eles tinham uma necessidade tão grande de ficar falando para os outros que eles pertenciam a algo secreto, a algo seleto,
que eles falavam até mesmo na escola dos filhos que eles faziam parte dos jantares. Claro que eles não diziam do que era, né? Mas mostra como as pessoas têm essa necessidade de pertencimento e a necessidade de mostrar para outras pessoas que elas pertencem. Já quando a gente fala de necessidade de estima, eu peguei um trecho que está presente na página 141. Abre aspas. Dante fala: a conversa havia se transformado em uma guerra fria de egos. Todos contavam experiências únicas que tinham vivido, interrompendo-se uns aos outros, ansiosos para mostrar como a sua história era muito melhor do que a anterior. O outro trecho está presente na página 281 também de Jantar Secreto. Abre aspas. Numa conversa rápida, Hugo me disse que também não havia conseguido extrair nada dos assistentes de cozinha, mas dava para ver que ele estava mais focado nos elogios recebidos naquela noite. Seu orgulho era um monstro faminto que precisava ser alimentado diariamente. O próximo trecho está presente na página 210, onde novamente ele fala sobre o Hugo. Abre aspas. Hugo havia encontrado alimento para o seu ego. Orgulhava de ser o maior chefe cozinha underground do Brasil. Não era raro que as noites terminassem com os convidados exigindo sua presença à mesa para ser parabenizado, como um diretor de teatro sendo chamado ao palco. Todos esses trechos, eles falam, né, sobre como essa questão do consumo da carne humana, ela era um símbolo de status para os participantes e também para o pessoal que integrava os jantares, né, que executavam os jantares. Era algo que se destacava pela exclusividade, então era algo que fazia a necessidade do status social, estar participando de algo exclusivo, estar participando de algo caro e estar fazendo algo exclusivo era algo que mexia com o ego dos participantes dos jantares. Na última parte da pirâmide, que é a questão da autorrealização, fala sobre como os clientes buscavam explorar os limites morais, né, e vivenciar a experiência única, alcançando a satisfação pessoal. O primeiro trecho está presente na página 127. Abre aspas. Aquelas pessoas só queriam comer carne humana porque precisavam viver alguma experiência que injetasse adrenalina em sua vida monótona. Segunda parte, na página 148. Essa é a experiência mais louca da minha vida. Kiki disse. Comer carne humana em um apartamento em Copacabana. Na página 209, abre aspas. Em geral, todos eram muito comediados, fascinados com a eletrizante experiência de chegar vendados a um local desconhecido e ser tratados como reis num banquete digno de Babette, provando o sabor de uma carne rara e especial como a carne humana. Abre aspas. Aqui não se paga apenas pela comida, mas pela experiência. Eu costumava dizer. Cada um desses trechos, eles ilustram uma parte da pirâmide, né? Eles trazem, de fato, um exemplo de cada parte da teoria de Maslow, comprovando, de fato, que é possível associar teorias administrativas à literatura, facilitando a compreensão. Meu TCC foi aprovado, eu consegui ser aprovada, trazendo uma temática tão diferente. Foi muito divertido apresentar essa obra. A minha intenção principal, depois de ser aprovada, era mostrar que é possível sim aprender administração através da literatura, e eu escolhi a pirâmide de Maslow por ser algo bem rico, né, ser algo que traz diversas ideias, e o livro Jantar Secreto, além de ser o meu preferido, seria uma temática bem diferente, traria uma temática bem diferente. E foi isso, meu trabalho foi isso, eu não sei se deu pra entender direitinho, é muito complicado explicar um trabalho que foi feito por meses em um tempo tão curto, né, eu disse a mesma coisa quando eu tava defendendo meu TCC, e pra minha banca era mais fácil porque eram professores do curso, então elas já conheciam o que era a pirâmide de Maslow, mas eu espero que você tenha entendido e gostado do vídeo também. Tchau, tchau, e até a próxima página.